Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma sobre edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 5 de maio de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Hoje tem pastor aniversariando, tem pastora. Eu quero agradecer a Deus por essas vidas preciosas e abençoadas dos nossos líderes espirituais. Te amo, meu pastor, pastor. Hoje nós vamos celebrar os aniversariantes de ontem e de hoje, domingo e segunda-feira. Sempre celebramos com alegria nesse dia. Se o pastorzão, a pastora tá celebrando mais um ano de vida, nós vamos mencionar aqui no final do programa. Vamos orar pelos aniversariantes e também por suas igrejas carinhosamente. Então manda aqui pra gente, para o nosso WhatsApp aqui da 93 FM 96803-8319, sempre durante o Debate 93. A gente tem aqui o privilégio de mandar um abraço carinhoso para o pastor e a pastora 96803-8319. É só mandar pra cá, minha gente. Vai ser um privilégio enorme poder cantar parabéns e agradecer a Deus pela sua vida, pastor. Estamos juntos no Debate 93. Olha aí, minha gente, Jesus disse em Mateus 10:33 que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Negar a Jesus é dizer que nós não o aceitamos. É possível ser cristão e ainda assim negá-lo. Pecar é uma forma de negação. Quais as consequências daqueles que negam a Jesus? Eu quero saber a sua opinião, ouvinte. A pessoa fica quieta, a pessoa se omite, omissão também é negação. Você é cristão? Não, hein? Ratear também é negação, ouvinte? Quero saber, já passou por essa experiência aí? Me conta aqui pelo nosso WhatsApp da 93 96803-8319. Pastor Gia Max, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje, meu irmão. Bom dia, JR, que alegria estar aqui mais uma vez, que alegria estar com os nossos ouvintes nessa rádio maravilhosa. Eu sou grato a Deus pelo privilégio de tê-los como amigos. O tema, ele concentra talvez a mais importante mensagem da Bíblia, né? A Bíblia, ela traz muitas mensagens, ela ensina sobre vários temas, mas a gente sabe que a salvação é o mais importante deles. E eu entendo que algumas pessoas, mesmo se dizendo cristãs, podem estar com o seu comportamento negando ao Senhor, o que faz dela uma pessoa sob risco. Eu li que alguém disse certa vez, não sei quem, que o verdadeiro ateu é aquele que, dizendo crer em Deus, vive como se ele não existisse. Isso é muito perigoso. Eu preciso, como o Tiago falou, né, não apenas crer em Deus, não apenas crer que ele é o único Deus, mas também preciso viver na vida de obediência e de temor para que eu seja um cristão verdadeiro. A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Ângela Cirino. Muito bom dia, pastora, seja bem-vinda aqui ao nosso Debate 93 de hoje. Eu queria perguntar, irmã, além dessa temática que nós estamos aqui, é possível que uma pessoa diga uma coisa, mas a vida dela diz outra coisa, uma tremenda de uma incoerência? Isso também, na sua opinião, poderia ser compreendido como uma negação? Bom dia a todos. Bom dia. Sim, é possível, sim. Infelizmente, nós somos a geração que tem muitos dons e pouco caráter. O dom te projeta, te faz aparecer, e o caráter fala da vida. Infelizmente, hoje, no meio cristão, nós temos pessoas que se projetam como cristão, como quem ama Jesus, como está em evidência, mas no bastidor ou no dia a dia, infelizmente, é uma grande deficiência de caráter.
Deputado Harold de Oliveira, muito bom dia, seja também bem-vindo ao nosso debate 93. Que pensa o senhor sobre esse assunto, deputado? Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes, debatedores, pastora que veio lá de Goiânia para participar da nossa mesa. Eu estou de pleno acordo com o que falou a pastora, mas de uma maneira muito simples, Jota, eu diria o seguinte, que a vida do cristão tem que ter coerência, e coerência significa sintonia em tudo. Se eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, eu tenho que proceder de acordo com a minha fé. Se eu tenho a Bíblia como minha fonte de inspiração para minha conduta, eu tenho que praticar de acordo com a Bíblia. Eu tenho que andar de acordo com a Bíblia. É claro que no mundo a gente tem que ter a sabedoria para saber o ambiente em que nós estamos, para escolher a melhor forma de você dar o seu testemunho, vamos dizer assim, de que você é cristão. Por exemplo, você, em situações, por exemplo, políticas, reuniões políticas, você tem que ter um tipo de comportamento que você faz a diferença. Eu não vou falar nem de conduta, de não se corromper, nada disso. Estou falando de comportamento num debate, numa discussão. Você tem uma linguagem própria, você não vai, evidentemente, sacar da Bíblia e pregar, porque aquele não é o ambiente para isso. Ali é muito mais forte o seu testemunho. É uma forma de você mostrar. Então, isso que a pastora falou é real. Ocorre essas coisas, mas nós temos que procurar manter essa coerência, essa linha, esse alinhamento. Apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia, bem-vindo. E aí, apóstolo? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a todos os ouvintes. Na verdade, a gente vai ouvindo cada palavra aqui cheia de sabedoria. E eu me recordo que Gandhi dizia isso, né? Eu creio no Cristo que vocês pregam, mas não creio no cristianismo que vocês vivem. Eu creio que a grande diferença está aí, justamente negar a Jesus através do testemunho. Porque a própria palavra confessar, homologel, no grego, é testemunhar. Então, nós somos obrigados a testemunhar em qualquer esfera. Né? Ouvimos aqui o deputado falando, não é sacar a Bíblia, mas é testemunhar. É mostrar, como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores enquanto eu for de Cristo. Que as pessoas hoje tratam muita coisa no campo da subjetividade, né? Não olha para mim não, olha para Jesus, que é coisa mais abstrata do que isso. Muito bem. Bispo Maurílio Luiz, conosco também no debate 93 de hoje. E aí, bispo, o que pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia, pastores. Pastora, né, que é a menina da mesa hoje. Mas eu louvo a Deus por cada palavra aqui liberada. Tem um dito popular que diz o seguinte: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E isso tem abrangido também para dentro do cristianismo. As pessoas estão vivendo uma vida de que fala uma coisa e na verdade está fazendo outra coisa. O cristianismo é banalizado, como alguns chamam, mas eu amei essa expressão que a pastora usou agora, uma geração com muitos dons, porém com pouco caráter, né? Que a gente possa aí estar vivendo. O próprio Jesus, eu pego essa referência, quando diz para Pedro que ele o negaria, né? E Pedro vai lá de uma forma, antes que o galo cante, Pedro nega a Jesus. A gente precisa entender que negar a Jesus não é só quando eu falo que eu não aceito, mas é na minha atitude do dia a dia. É no caminhar do dia a dia. Como eu me comporto no dia a dia demonstra se eu nego ou não. Demonstra se eu aceito ou não. O negar vem de recusar-se também. Quando a pessoa está dizendo lá que é um cristão, mas na verdade o seu testemunho de vida no dia a dia o leva para uma outra esfera, um outro conceito, ela também está negando a Jesus. Então nós estamos numa encrenca aqui, queridos companheiros, porque é o seguinte: se a Bíblia diz, Jesus diz, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E se negar é mais do que você é de Jesus? Não, não sou. Você aceita Cristo? Não, eu não aceito. É mais do que isso, ou seja, quanto a isso, acho que todo mundo assim, não, esse aí tá negando mesmo, já tá negando mesmo. Aí quando vocês dizem que o negar é fazer uma coisa, ou falar uma coisa e viver outra, deu uma esquentada na chapa aí. É isso mesmo? É exatamente isso, né? Jesus falou assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando?
Quando Pedro negou a Jesus, isso foi um comportamento assim externo, aparente, né? Claro, mas nós temos ali um relato de que os 12 abandonaram o Senhor, né? Vocês todos me abandonarão, me negarão. Então, não tem ninguém melhor do que Pedro, porque os que mantiveram o discurso de que estavam do lado dele fizeram a mesma coisa. Então, é importante que a pessoa alinhe o que ela diz, aquilo que ela vive. Ou melhor, alinhe o que ela vive com aquilo que ela diz. Para que ela faça aquilo que Deus espera que ela faça. Senão, ela vai estar apenas se enganando, como muita gente tem feito hoje. Duas formas que eu só gostaria de pontuar, que as pessoas imaginam, na verdade, que se ela não verbalizou, ela não negou. Mas a Bíblia vai te levar para outros níveis também, né? A gente vai falar de amor e eu não quero nem me ater a isso, eu quero me ater a negar. Mas eu quero falar só sobre atitude. Fortalecer essa questão da ação, atitude. Porque a pessoa pode dizer, bispo, eu nunca disse que eu nego a Jesus. Eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu vou a um culto, eu vou a uma reunião. Mas quando ela chega em casa, as práticas dela, visivelmente falando, está demonstrando que difere daquilo que ela está falando. Então, 2 níveis. O primeiro é aquilo que ela fala. E o segundo é como ela se comporta, como ela vive. Então, vale ressaltar que seguir a Jesus, como o pastor Jean estava falando ali agora, é seguir uma linha e eu gostaria até de pontuar isso, de você entender que não é só aquilo que eu estou falando, mas é como eu estou me portando e como eu estou vivendo. Eu vou bater bastante nessa tecla hoje, até porque eu estava até falando com o apóstolo aqui, que eu achei fantástico o tema, importantíssimo esse tema, né? Para que a nossa geração de hoje possa viver comportamentalmente hoje como aquilo que ela prega. Pegando o gancho de Pedro, não sei, a gente recorda muito bem como Jesus disse, olha, quando tu te converteres, quer dizer, havia um processo na vida de Pedro que não estava muito bem resolvido. E eu creio que muitos caminham por aí. A pessoa tem uma sensação de conversão. Mas conversão na prática é transformação, é metanoia, mudança de rumo, mudança de mente. Eu acredito que hoje, com as facilidades que se oferece, é um cristianismo tão fácil, tão barato, as pessoas não estão conseguindo distinguir o que seria uma transformação de uma mudança de vontade. É interessante, um texto atribuído ora a Agostinho, ora a outros, diz, prega o evangelho, se necessário for, use palavras, né? E a gente vê que, infelizmente, a gente vive uma geração que muitas pessoas realmente têm uma vida dupla. E o que o senhor acabou de falar, apóstolo, é muito interessante no aspecto de que muita gente acha que está convertido, está apenas convencido. Nós temos um curso que a gente ministra no Brasil inteiro e forma líderes no Brasil, e fora do Brasil também, que é de mulheres, e a gente trabalha muito com caráter, com a mudança de vida. Por exemplo, é muito comum no nosso meio feminino, em congressos de mulheres, sempre se frisar a mulher sábia edifica a casa. E o rótulo de mulher sábia já está simplesmente focado de que se eu convertir, automaticamente eu sou sábia. Isso não é fato. Eu me lembro de uma cena muito interessante que aconteceu num dos nossos cursos. A gente colocava balas alternadas nas cadeiras, vou dar um exemplo para 500 mulheres. Balas em cadeiras eu colocava 5 balas, em outras 2, em outras 1 balinha, em outra nada, ou bombons. E eu me lembro que eu disse assim para as minhas discípulas, olha, diga para as mulheres que as balinhas são para elas hoje. O bombom, no final da aula, a gente vai falar sobre isso. E a aula era justamente, sabe ou tola, você decide quem vai ser. E por incrível que pareça, dentro da igreja, nós vimos as mulheres pegar primeiro as cadeiras que estavam ocupadas com mais bombons, vou substituir, né, para ficar mais fácil de entender. E o que me assustou é que nós filmávamos. E tinha uma irmãzinha com aparência muito cristã, muito, como se diz, a aparência denunciava, que ela abria a bolsa e pegava as balinhas das cadeiras vizinhas. Das coleguinhas. Só que ela levantava, ela olhava, abria a bolsa, guardava, fechava, ela espreguiçava. E no final eu disse, gente, isso é um roubo dentro da própria igreja. E é uma questão de que eu estou dentro da casa de Deus, mas é a coisa que o senhor disse do evangelho fácil, que não se trata muito caráter. Infelizmente você percebe assim hoje, venha como você está, amém, e que não precisa mudar. A mudança não tem sido muito focada. Estamos mais preocupados em encher, em ter como se diz, um inchaço, e não uma mudança. Eu fiquei no bombom ainda. Assustado. Eu tô pensando na cena, eu tô pensando na pessoa espreguiçando, fingindo que não era com ela,
pegando as coisas do lado, mas é o retrato do dia a dia. Não, e o mais interessante é que da vida normal. Elas não imaginavam que o que ia acontecer. Eu não concluí, né? Eu sou psicanalista clínica, então eu faço tudo casado com muita ferramenta, muita coisa que você tá pegando elas sem elas perceberem. E eu falei sobre sábio ou tolo. Perguntei quem que é sábio, todo mundo era sábio e tal. E aí eu peguei e falei assim, gente, eu vi acontecer um problema. Já era combinado com a minha equipe. Eu vi que tem mulher que ficou sem bombom. Vocês desculpa, a organização não organizou direitinho, tá bom? Eu queria perguntar quem tá sem bombom. E eu pedi para que 2 discípulas minhas, no meio das 500 mulheres, fizessem barraco, escândalo. Porque é comprovado que se alguém começa, gostei do congresso, as mulheres vão. Gente, pro meu susto, você não tem noção do tanto de mulher brigando por causa de bombom, inclusive quem tinha. Aí eu falei, peraí, vamos continuar. Aí qual foi a canção que eu pedi pra cantar? Dá-me um coração igual ao teu. Todo mundo cantou, fechava os olhos, espiritualizava. Eu resolvi o problema do bombom? Não resolveu, gente. Aí daqui a pouco as minhas próprias discípulas, eu disse, nem com a música? Nem com a música. Nós cantamos várias vezes. Elas não caíam a ficha. Aí eu dizia assim, meninas, se Jesus estivesse aqui agora, ele tava brigando por causa de bombom? Aí eu peguei e falei assim, nós filmamos daqui, eu não vou expor ninguém, mas teve uma madinha que pegou os bombons da direita, da esquerda, da frente e de trás, aí ela só fez um sinalzinho pra mim, não me denuncie. Eu disse, gente, isso é uma expressão de tolice. Eu entendi. Isso não condiz com o que você vive. Aí eu perguntei, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria agora? Ele faria barraco? Esse é o comportamento cristão? Ele dividiria, ele ficaria sem. Eu disse, se ele estivesse aqui em corpo, que eu quis dizer, para chocar elas. Fisicamente. Para chocar elas, né? Eu disse, em corpo, se ele estivesse aqui. E no final nós concluímos dizendo, gente, ele está aqui em espírito. Aliás, é mais forte, ele vive em nós. Será que vive mesmo? A gente agindo completamente ao oposto. E vocês estavam cantando qual música? Dá-me um coração igual ao teu. Mas antes, vocês estavam cantando aquela outra. Para a direita, para a esquerda e para a frente e para trás. A irmã achou que era com ela. Era para ela. Muito essa questão de caráter. E foi muito bom, porque no final elas choraram tanto. Eu falei, gente, a gente pega tanta coisa. A gente faz tanta coisa errada. Né? A gente toma a glória da outra às vezes, o amor que tem pela outra, a gente difama a outra. É uma questão que a gente preocupa muito mesmo, porque infelizmente nós percebemos uma geração sem caráter. O ouvinte aqui traz uma perspectiva que é a seguinte: nós somos pecadores. É verdade. Nós seremos incoerentes. Vira e mexe, nós vamos ser incoerentes na nossa prática. Nós vamos falar uma coisa, vamos viver outra. Qual é a distinção aqui a ser feita entre aquele ali negou a Jesus? Tá certo? É uma coisa dissimulada, faz isso o tempo inteiro, é uma pessoa que tem essa falha, ou é uma pessoa que cai, como qualquer indivíduo que caia, que tem a possibilidade de ter uma queda espiritual, e aí ele faz isso, mas na verdade ele pecou, mas ele não é, porque colocar uma pessoa assim, aquele ali é o que nega, é um rótulo daquele que parece que não sai mais, embora Pedro tenha sido e o rótulo não tenha ficado com ele. Deputado Harold, conta aí. Até a nossa pastora possa esclarecer um pouco mais isso cientificamente. Paulo negou, quer dizer, o que eu percebo? Claro que ele tinha fé, ele conhecia, tinha as experiências todas, mas ele negou numa situação que psicológica, o contexto era um contexto de medo, que ele estava de ser preso. Pedro estava numa situação difícil. Era consequente. Então era uma pressão, digamos, moral, irresistível, que ele não podia, aí ele negou. Mas essa negação não foi uma negação da alma, de dentro do coração, é o que eu entendo, não sei se é isso. Existe uma diferença entre ato falho, né, que na pressão eu acabo errando sem querer e falo, poxa, e agora? Aí você conserta, você se arrepende. Existe uma diferença entre caráter. Então tem pessoas que realmente praticam um ato falho. A própria Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Pensa. Então tem hora que pensa você... que está em pé. Uau, né? Você pensa e tal, fala, meu Deus do céu, desculpa. De repente assim, meu Deus, eu estou num conflito. Aí você naquele ímpeto fala assim, ai meu Deus, errei agora, pronto. Existe essa diferença do falho, aquela falha rápida, né? Do ato falho. E existe a diferença de caráter. Tem pessoas que praticam o erro, tem a experiência de fazer, está impregnado na pessoa, e aquilo é uma deficiência de caráter tão grande que já não muda, já não altera. Tem coragem de fazer algo e olhar na cara de alguém dentro do seu olho e falar, poxa, não fiz. Não fez. Aí é caráter. Eu já me perguntei sobre isso que o ouvinte perguntou, né, comentou, e eu lembrei que Jesus diz assim, o médico vem para os que estão doentes. E aí vem, quem de nós não tem uma doença aqui, outra ali, não tem uma necessidade? Todos nós temos. Mas ele veio para quem? Para quem reconheceu que estava doente. Forte. Eu estava revisando aquele material do Cidade pela Cidade, né? City to City, e vi que
tem essa ideia ali, da necessidade de eu reconhecer a minha fragilidade, a minha dependência de Deus. E a Bíblia diz que o justo, ele vai cair. É interessante, ela primeiro classifica ele, rotula, chama ele de justo, né? E depois conclui que ele, mesmo sendo quem é, mesmo tendo esse adjetivo, ele vai cair, mas ele não vai ficar prostrado. Porque não há alegria no pecado da pessoa que tem o caráter transformado. É aquilo que a nossa pastora falou, do ato falho. Ele cai, aquilo dói nele, aquilo envergonha ele, e ele está decidido a não acontecer de novo, ele procura mudar. Agora o outro, ele se acomoda, ele se esconde, ele culpa outras pessoas, ele põe a responsabilidade no sistema e até em Deus, menos em si mesmo. Eu até queria ressaltar o que o deputado estava falando sobre o ambiente que a gente vive e as pressões. A gente vê tanta coisa hoje na televisão e na mídia. Outro dia uma pessoa disse assim, não, no Brasil a gente não tem essa preocupação de negar Jesus, porque aqui ninguém vai perguntar, vai tentar te matar, nega Jesus. E eles levam muito para essa questão da pressão, né? Isso e levando para o medo, na verdade. Mas existem pressões que a gente sofre no dia a dia, do próprio cristianismo mesmo, no dia a dia normal, do cotidiano, que no ambiente que você está inserido, você pode negar Jesus. Você acaba caindo. Eu estava lembrando de uma frase que eu ouvi num determinado local, o pastor Jean também já passou por isso, né? No militarismo mesmo o pessoal tem essa experiência de que aqui não se fala de religião. Aí eu volto para a expressão usada, pregue, se preciso, use a fala. Então, na verdade, nosso testemunho do dia a dia acaba sendo mais uma expressão do cristianismo do que propriamente a nossa fala. Então, deixa eu perguntar uma coisa, para dar um exemplo, né? Parece que negar a Cristo é uma coisa muito forte. É muito forte. Negar a Cristo é muito forte. Agora, negar o evangelho de Cristo. Tá certo? Estamos lá em Cristo, passando para vamos ver agora, vamos ver agora. O evangelho diz que a gente deve perdoar, que a gente deve andar uma segunda milha, amar, dar a outra face, amar, mas vamos ficar só no campo do perdão para poder ficar mais fácil, para poder ilustrar, não é isso? E aí a pessoa vai lá e a pessoa não perdoa. Ela diz, isso eu não perdoo. Tá negando a Cristo? Ou não? Você sabe que eu sou assembleano, né? Então sou mais xiita, então Jesus falou, se as minhas palavras estiverem em vós, né? Então quem nega a sua palavra negou o próprio Então Cristo. quem tá ouvindo a gente agora não tá perdoando ou nem tá no processo, porque às vezes tá no processo, né? Tá no processo, porque às vezes é difícil, tá no processo. Se vocês não perdoarem os seus irmãos, vocês não vão ser perdoados. Então tá negando a Jesus. Ele usa da medida, né? Aquilo que eu faço, eu vou ter a justa medida. Se eu não perdoo, como é que eu vou ser perdoado? Na verdade, quando a gente lê Êxodo, por exemplo, 16, nós somos profundamente especialistas em ser toleráveis com aquilo que Deus não tolera. Sim. O que Êxodo 16 fala? Pô, peraí, não era melhor a gente ter ficado lá no Egito para comer carne na panela? E aí o que Deus consola? Porque eles reclamam com Moisés. Né? Eles vão, e Deus disse, Moisés, o problema não é contigo, é comigo. Eles estão murmurando. Aconteceu com Samuel também. Pois eles estão murmurando, o problema não é contigo. Então, nós somos profundamente especialistas em tolerar aquilo que Deus não tolera. Então, o murmurador também entra nisso aí, pastor, apóstolo. Murmurador também entra nessa linha? Com certeza. Ih, rapaz, mas tá ficando difícil agora, hein? Tá apertando, hein? Tá apertando, hein? Verdade, antes tava no campo só da reflexão, agora botamos na prática. Todo dia nós temos que entrar na presença do Pai para pedir perdão. Perdoa a nossa dívida todo dia. Todo dia tem que ter essa análise. O problema é que nós não fazemos isso. A turma perdoa os nossos pecados, ele usa isso no coletivo, mas ele não para pensar o seguinte, olha, eu fiz isso, eu errei aqui, eu errei ali. Então, quantas vezes nós não paramos? E aí vamos para outro campo que dá um outro debate, que seja o seguinte, a vida de oração do povo de Deus hoje é medíocre. Muito. É pouco. Muito. Eles dão tempo pra porcaria. Nós não temos tempo Pra com TV, Deus. Eu estava dando uma palestra outro dia, e 2 Timóteo 2,12 vai dizer, se perseverarmos com ele também reinaremos, se o negarmos ele também nos negará. E eu estava falando, justamente entrei nessa questão de negar e não negar, e acabei passando pelo perdão. E quando normal falando, uma pessoa se levanta e grita, não adianta que eu não vou perdoar. Aí eu falei, mas você é crente há quanto tempo? Eu sou crente há 20 anos.
E eu falei, mas não é uma forma de você negar a Cristo não perdoando? Você lembra o que a pessoa te fez? Ela não lembra mais. Ela nem lembrava mais o que era. Mas ela, na mente dela, ela não estaria negando a Jesus, mesmo não perdoando. Quando, na verdade, a gente sabe que quando você não libera perdão, quando você não caminha nessa linha de raciocínio, você deixa de observar o que a palavra diz. Né? E ela estava negando a Jesus, sim. E eu falei para ela, mas você não está deixando de viver com negar? Ela falou, eu prefiro viver do jeito que eu vivo do que liberar o perdão e seguir uma outra linha de raciocínio. Ela seria mais livre se ela, naquele momento, liberasse o perdão, ela voltaria para a prática, né, e caminharia dentro do conceito de seguir, do que qualquer outra coisa. Eu diria, desculpa, não, senhor. Pastor sempre tem precedência. Obrigada. Então, eu acho interessante um versículo que diz assim, que aquele que começou a boa obra, ele há de completar em nós, né? Então, o que acontece hoje? A gente se converte e a gente acha que é um passe de mágica, né? Que eu estou na igreja, converti, então tudo naturalmente acontece do dia para a noite. Não. Essa boa obra de transformação, de mudança de vida, ela acontece dia após dia. E outra coisa, diz o seguinte, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o que eu tenho que entender? O que me choca muito, até na minha área profissional? A maioria das pessoas não se conhece. Ela não conhece que ela tem a natureza, a personalidade. Por exemplo, o colérico, ele tem mais dificuldade de perdoar. O melancólico tem mais facilidade. Então, nós não conhecemos nem a nós mesmos. Como é que eu vou matar o meu eu se eu não conheço quem eu sou? Eu prefiro transferir o que eu acho que eu sou para o meu irmão que me ofendeu de uma forma que ele me machucou. Ou então, você já viu que a gente, como cristão, tem uma coisa assim bonitinha, a gente sempre fala assim, a culpa é do outro ou do próprio diabo. Eu fiz algo para Deus, o diabo me perseguiu. E nunca sou eu que estou errada. Sempre o diabo me fez fazer. Eu falo que o diabo desce lá na sua casa, tipo uma faquinha na cintura e fala, peca. Não, né? Então, o que acontece? Eu acho que esse conhecimento de quem eu sou, das minhas mazelas, né? Por exemplo, eu fui criada assim, se alguém te bater na escola e você não descontar, você apanha de novo em casa. Então, eu fui criada para ser vingativa. A minha mãe dizia, olha, se alguém te machucar, você perdoa uma vez, se desculpa. Depois, você tem que ter vergonha na cara. Nunca mais você vai conversar com aquela pessoa. Então, a minha crença limitante, a minha formação de infância foi para quê? Para que eu fosse rancorosa. Aí vem o evangelho. Meu Deus, aí a minha renúncia tem que ser muito grande. O que eu percebo hoje também? Eu trabalho muito, eu ministro muito na área terapêutica, né? E caso palavra, eu caso muita ciência com a fé. O grande problema, muito grande que acontece hoje com o ser humano, a gente não conhece quem a gente é. A maioria dos crentes não sabe nem que temperamento ele tem. Você entendeu? E isso é muito forte, porque quando eu conheço a minha natureza humana e o meu temperamento que foi dado por Deus, por exemplo, Pedro tinha uma personalidade, um temperamento, Paulo era colérico, né? Jeremias, ele era mais melancólico. Então você tem que observar, quando eu descubro quem eu sou, eu consigo lidar com o meu eu e matar esse meu eu para me parecer com Cristo. Eu só queria, eu apreciei bastante as considerações feitas por todos os pastores e pela pastora agora. Eu queria apenas acrescentar o seguinte, a pergunta original, inicial. Se você, em outras palavras, adapta o evangelho às suas circunstâncias, ao seu gosto, evidentemente que você nega Cristo, porque você está dizendo para ele, aqui Cristo errou, porque não é assim que eu acho que é. Então, é uma questão. E nega absolutamente a onisciência de Deus, né? Muito bem, o apóstolo, por favor, ajuda a gente aqui, um dos nossos ouvintes que é novo convertido. Ele diz assim, JR, me perdoe a falta de maturidade e discernimento. Ele apresenta uma dúvida, eu achei muito justo a gente compartilhar aqui e pedir ao senhor especificamente para nos ajudar. Ele diz o seguinte, eu trabalho em uma pizzaria que vende bebida alcoólica. Eu estou negando a Cristo por causa disso? Pergunta o nosso ouvinte, novo convertido. Variáveis, né? Se ele é o dono da pizzaria, ele tem que se resolver com Deus. Não, trabalha lá. Trabalha. Então, ele tá... Você já imaginou se todo trabalho a pessoa ter que entrar e dizer, olha, eu não concordo com isso, ali ele vai para cumprir, como nós ouvimos aqui, até o deputado. O testemunho dele lá que vai fazer diferença. Isso. O problema é se lá vende a bebida e ele consome. Pois é, então se lá vende a bebida e ele consome, ele vai dar o testemunho dele. Então, queridão, mussarela,
Cuidado, fala, bispo. Fala, bispo. Me ajuda aí a lembrar o nome de pizza. Vamos lá. Pode comer pizza, mas com Calabresa. Portuguesa. Marguerita. Né? Fala assim, pedir uma cerveja e falar, melhor uma coquinha. Uma coquinha, toma um mate. Muito bem, são 11h31 no Rio, gente. 11h31 na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Um estudo recente, encomendado por uma empresa de seguro de saúde dos Estados Unidos, mostrou que a solidão atingiu níveis epidêmicos em todo o país. Os pesquisadores dividiram os participantes de acordo com suas idades e perceberam que os mais jovens, entre 18 e 22 anos, parecem ser os mais solitários, enquanto a solidão parece diminuir nos mais velhos. Aqui no Brasil, pergunto a você, ouvinte, você conhece jovens nesta mesma faixa etária que afirmam que se sentem solitários, 18 a 22 anos? Na sua opinião, de quem ou de onde seria a culpa por essa geração viver de maneira tão solitária? Como mostrar àqueles que se sentem solitários que o amor de Deus é capaz de curar a solidão? Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação. Agora me conta, ouvinte, independente da sua idade, ou você me conta a sua idade, eu prometo que eu não conto pra ninguém, vai ficar só entre nós, tá certo? Você conta pelo WhatsApp aqui a sua idade e me diz se você se sente solitária, apesar de viver, às vezes, no meio de muita gente, mas é o sentimento, é a sensação de, e é esse que é o ponto que a gente vai discutir aqui agora. Você participa comigo pelo 96803-8319, é o WhatsApp da 93 FM. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. E aí, meus queridos debatedores, que pensam vocês? Quero começar ouvindo-os. Eu vou pedir para começar na frente, porque esse é um tema que tem ocupado bastante minhas reflexões, entende? Ultimamente, né? Até a própria empresa, a MK, nós fizemos nesses últimos 6 anos uma transição de uma empresa que tinha um foco de negócios para uma empresa digital. E a gente, então, né, além de eu ter uma formação nessa área, que me facilita o entendimento, a gente sente que realmente existe uma mudança muito radical em tudo, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, onde principalmente a internet, que universalizou, digamos, a capacidade das pessoas se comunicarem, das instituições se exporem, e foi além disso, porque não é simplesmente aumentar a potencialidade da comunicação individual ou coletiva, atinge as relações psicossociais e muda o comportamento das pessoas dentro da sociedade. Aí gera o quê? Quando muda o comportamento nas relações sociais, gera a necessidade de regular as relações sociais para estabelecermos direitos e obrigações. Tem que estabelecer. Porém, a demanda por novas regras é tão grande que os métodos de regulamentar essas novas relações não acompanham. Então nós vivemos agora um espaço anárquico, que não tem lei. Ora, se não tem lei, é um espaço anárquico. Nesse espaço anárquico que eu quero me colocar, tem até um cientista, eu esqueci o nome dele, mas eu li o livro, chama-se Anaórdica, Era Anaórdica. Quer dizer, ela é anárquica e está em ordem. A gente sabe que tem um rumo. E para você ver como é que a coisa é séria e é estudada em todas as academias do mundo, esse tema. Aí o que ocorreu? Quando entrou a internet, a geração que nasceu em meados dos anos 90 até o final dos anos 90, ela sofreu este impacto violento, né, da internet e mergulhou de cabeça, porque o jovem, ele tem essa busca natural dentro dele. E ele passou a se dedicar ao computador, às redes sociais, que começavam enfim, ele foi um ator desse mundo no início. Sendo ator, ele acabou, então, ocupando essa fronteira entre uma sociedade analógica que vinha com todo um sistema de pensamento, de comportamento, e esta nova,
que está hoje. Hoje as crianças, por exemplo, têm comportamentos diferenciados, mas elas já nasceram dentro disso. Então é uma questão que será analisada, evidentemente, no futuro, se isso é solidão ou não é solidão. Então eu não acho que a solidão dos mais velhos diminuiu. Relativamente se torna menor, devido justamente à sensação de solidão dessas crianças, desses adolescentes que estão saindo da adolescência agora na faixa dos 18 aos 25, 30 anos. Esses estão sofrendo muito. E vivem um mundo de solidão, porque entraram num meio de relações, eles tinham as relações interpessoais, passaram a entrar no meio de relações totalmente virtuais, então criou-se uma lacuna, no meu entendimento, dentro dessas pessoas, e eles mergulharam então num espaço de solidão, com todas as consequências de ansiedade, de pânicos, depressões, etc., e chegando inclusive até a suicídio. Muito bem. Opiniões dos nossos ouvintes chegam agora para que você participe conosco e são ingredientes importantes para a nossa reflexão. Eu tenho 40 anos, sempre me senti sozinha e parece que agora piorou. Eu tive uma desilusão amorosa. Outra ouvinte, apesar de muitos estarem à minha volta, eu me sinto sozinha. E as pessoas não entendem o que acontece comigo. Eu tenho 38 anos, conta aqui mais uma de nossas queridas ouvintes dando a sua opinião. Ouvinte de 23 anos, JR, após a minha separação, por mais que eu esteja envolvida, seja no emprego, entendeu? Eu na igreja, em qualquer lugar, eu ainda assim, eu me sinto só. Compartilha aqui mais uma ouvinte apresentando aqui a sua opinião. Quero agradecer o ouvinte dizendo: eu tenho 28 anos, aliás, meu filho tem 28 anos e diz que se sente só, mesmo quando rodeado das pessoas. Ouvinte, eu tenho 45 anos, mãe solteira, e confesso que eu me sinto solitária. Peço muito a Deus para preencher meu coração, mas tem dias que eu me sinto muito sozinha. Fala aqui mais uma de nossa ouvinte. Daqui a pouco eu trago mais dados aqui. Interessante, deixa eu fazer uma apanhata aqui, né? Quem acabou de falar tinha 38, 28, 45 e 40 anos, tudo já fase adulta. Deixa eu fazer só uma ressalva aqui. A gente vive num tempo de esquizofrenia social mesmo. Existe uma loucura na sociedade, digamos assim, né? Por exemplo, você pode estar numa sala cheia de gente e se sentir só. Antigamente, nós que somos mais maduros, nós tínhamos de fato amigos verdadeiros que são amigos até hoje. Essa geração de hoje, os amigos, eles são muito amigos de internet, de rede social. Ontem eu recebi uma mensagem que eu fiquei chocada. Recebi uma mensagem assim: hoje é meu aniversário, eu sou muito feliz de tê-la como minha amiga. Eu gostaria que você fizesse um vídeo para me colocar no meu Instagram e mostrar para as pessoas que você é minha amiga. Detalhe, eu não conheço a pessoa. Então, a sociedade que a gente vive hoje, né, são pessoas que realmente há um desequilíbrio. A era essa geração de internet e tudo, ela é muito boa, mas há um desequilíbrio de saber lidar com essa questão. Agora, com respeito a essa solidão, agora vamos casar um pouquinho disso, de informação que nós temos hoje, com Bíblia. O que a Bíblia diz? Não é bom que o homem esteja só. Quais são as ideologias de hoje? É que o jovem estude, ganhe muito dinheiro, trabalhe, se profissionalize, se doutore, conhece o mundo inteiro, depois ele procura se relacionar. Quando Deus fez Adão e Eva, ele não falou para Adão, faz primeiro uma tenda, monta uma coisinha para você fazer comida, né? Monta uma estrutura, depois você vai e procura alguém e se casa. Tá, pode chocar, porque como é que você vai casar também sem equilíbrio, né? Sem uma questão financeira mais ou menos organizada. Tá, só que essa geração de hoje, ela procura encontrar alguém para se casar depois dos 25, para começar a namorar, né? 30 anos, 40, e aí já há uma questão de que eu já estou muito bem resolvido sozinho, então eu não consigo mais entender o outro. E casando um texto bíblico aqui, tem um versículo maravilhoso que diz: goza a vida, tenha prazer com a vida com a mulher da sua mocidade. Então o que você entende aqui? Que a mocidade é o período que você precisa se relacionar, conhecer alguém, para não se sentir só e caminhar a jornada. E você percebe que a mocidade, ela vai, é comprovado, até 23, 25 anos, você já vai começar a entrar para a fase mais adulta. E as pessoas estão muito só, porque as pessoas não se resolvem na mocidade e tentam encontrar alguém na sua fase adulta. Ouvinte de 22 anos dizendo: sinto-me solitário, sim, apesar de estar na igreja, às vezes rodeado de pessoas, e apesar de dialogar, de amar a minha família, eu me sinto assim.
Outros ouvintes também trazendo a sua opinião sobre esse assunto. Ouvinte aqui de 27 anos também dizendo que se sente sozinha. Os jovens nessa idade, eu não acho que sejam solitários não, mas entre os 30 e 40, sim, eu tenho 34, eu sou muito solitária, nem amigos por perto eu tenho mais, fala aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outra, a solidão não é maligna quando a gente faz uso dela para fazer exercícios, para aprender coisas tipo arte, leitura, mas quando a gente fica olhando para o nada, aí sim, sou o Barba Azul, tá bom. Eu acredito que na psicologia a gente vai aprender isso. A solidão, na verdade, não é um problema, né, gente? Porque, por exemplo, Jesus tinha momentos de solidão, Moisés tinha momentos de solidão. Isso aí. O grande problema chama-se isolacionismo, é o que a gente aprende na psicologia. Você pode estar cercado de pessoas e estar se sentindo sozinho. Então, a doutrina do isolacionismo, ela hoje é mais forte, é que a gente não consegue entender isso e atribui à solidão. Isso. Mas a solidão, para nós, é terapêutica. Naquele momento, tu está a sós com Deus. Aliás, eu acho que o grande problema nosso hoje é não ter momentos de solidão. Com Deus. Nós estamos tendo momentos de isolação. Nós estamos vivendo uma vida de isolacionismo. Você chegar numa casa, o pai está na sala, a mãe está no quarto, o filho está em outro. Se você rodar 5 minutos, vai ver que está todo mundo vendo o mesmo canal de televisão, mas estão isolados. Então, eu acho que quando a gente atribui à solidão aquilo que não é dela, porque eu vejo como aspecto bíblico mesmo, esses momentos de Deus falar com Moisés, por exemplo, com Jesus, nós temos que esse momento de solidão com Deus, as pessoas começam a misturar as situações. Muitas vezes a pessoa está vivendo um problema de isolacionismo. Ela não consegue estabelecer comunicação. E aí, já foi abordado aqui com muita qualidade, a questão dos relacionamentos virtuais, que é o que tem deteriorado a plasticidade dos relacionamentos. Só tentando colocar aqui, colocando assim, você tem um lado que é essa questão virtual, você tem esse aspecto, a criação, a formação, a pessoa se isola do outro do ponto de vista físico, e você tem um outro lado que a pessoa está passando uma crise, uma desilusão, uma crise conjugal, a pessoa está numa fase, ela não é assim o tempo inteiro, está vivendo uma fase, ela está mais triste, ela está mais desanimada, ela não quer sair de casa, tô nem falando de depressão nem nada, tô só colocando aqui, você tem uma causa, você está solitário porque tem uma razão, houve uma ruptura de um relacionamento, você andava junto, todo mundo andava junto, pizzaria, passeio, babá, agora rompeu o relacionamento, o que não, como é que eu vou agora? Os pessoas só andam em dupla. Deixa eu só tentar pontuar um negócio aqui, JR. A gente está falando da geração Z, que vai de 92 a 2010 aproximadamente, né? O deputado estava falando da geração H, que entrou nesse boom digital, né? Que vai entre 81 e 92 aproximadamente aí. Hoje, o que é ter amigos? A gente pegou uma geração, eu sou de uma geração, sou novo ainda, mas de uma geração que ter amigos era compartilhar, era se relacionar, era brincar. A geração de hoje é ter amigos, é você ter muito amigo no Facebook. Isso. Quanto mais seguidor. Não, se eu quiser ou até mesmo a pessoa está sozinha. Outro dia eu estava vendo uma matéria, só para completar, que num país, quando a pessoa quer um amigo, ela contrata. Não, eu preciso me relacionar hoje. Eu vou contratar alguém para que eu possa sair, comer uma pizza, e lá eu já coloco naquele grupo digital da internet, eu já coloco as minhas classificações, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de conversar, quais os assuntos que eu quero me relacionar. Então, quando eu saio com essa pessoa, ela já sabe que é um contrato, ela já sabe o que eu gosto de falar e não vai entrar em outro assunto. Ter amigo hoje é você entrar num WhatsApp e fazer uma videoconferência com alguém que você não conhece. A pastora estava tocando num ponto de alguém que mandou para ela, falou, não, seja minha amiga no Facebook, faz um vídeo para mim, dizendo que é minha amiga. Não exageram, não, gente. Não tem um lado, não tem um equilíbrio aí, não. Não tem um lugar assim que o virtual pode ser bom, não. Tem, tipo, não dá para ter amizade, por exemplo, uma pessoa de longe que você não pode encontrar com a pessoa. O virtual hoje, eu sei que afasta os de perto e aproxima os de longe. Eu conheço a forma, mas assim, essa ideia, se não é possível, se não tem um meio termo, assim, pra gente. Tem, deputado, vamos lá. É muito importante. Eu diria o seguinte: existe o que se chama de clusters dentro da internet, que são justamente grupos de interesses comuns de alguma coisa. Aquilo é muito positivo, porque você troca informações e você eleva o seu nível de conhecimento sobre aquele assunto. Vamos usar um assunto, digamos, colecionadores de carros de Volkswagen antigos, por exemplo. Isso é um grupo, é um cluster muito poderoso dentro da internet, a nível nacional e internacional.
Eles trocam informações, eles sabem onde que tem peça antiga, eles sabem de tudo. Isso é uma coisa muito positiva. Agora, você entrar numa internet para arrumar um companheiro ou uma companheira, normalmente entra para arrumar companheira para viajar, já é outra coisa. Veja você, não é para ir na pizzaria, é para outras questões. Então, mas não é isso. Isso é nocivo. Então agora, tem um equilíbrio. O que nós estamos aí, né? falando aqui, o que é nocivo é esse jovem, ele ficar na frente do computador interessado nos joguinhos, videogame o tempo todo ali, jogando, cada vez jogar mais um, porque nessa eu vou ganhar, nessa eu vou fazer mais pontos, e isso acontece, e isso é uma paranoia, entra num consome a pessoa de tal forma que ela não vê mais nada. Entra num nível de esquizofrenia, e quando isso é coletivo, é social coletiva. Olha, mas eu queria fazer uma que correção, por favor, só um minutinho aqui. Eu falei do livro da era anaórdica, veja, eu peguei os conceitos, a era anárquica com ordem. Mas não, o livro não é caos, se refere ao caos. Então, o nome do livro é Nascimento da Era Caórdica. É um livro escrito por um cientista chamado D. Rock. O Nascimento da Era Caórdica. O conceito estava correto, porém o nome do livro eu dei errado. Está corrigido. Obrigado. Vários ouvintes opinando aqui, apresentando a questão das idades, e a gente vê aqui que tem uma presença bastante importante daqueles que estão entre 20 e 30 anos, né? Ou alguém fala que o filho tem, enfim, ou seja, nós temos as diferenças aqui entre Estados Unidos e Brasil, evidentemente, mas parece pela fala dos nossos debatedores, nós estamos caminhando cada vez mais para a solidão. Quer dizer, há uma tendência aqui de se caminhar. A Bíblia diz no Salmo 68, versículo 6, que Deus faz que o solitário more em família. Então fica cada vez mais evidente que uma resposta à geração que vive solitária, não é aquela que está buscando repensar a vida, não é daquela que vive afastada de todo mundo porque não consegue. Mais uma vez, a Bíblia é uma grande resposta. Porque não é igreja. Às vezes a pessoa vai para a igreja. Às vezes na igreja tem panelinha. Não sei se vocês sabem disso. Eu vou surpreendê-los. Vou surpreendê-los agora. Tem igreja que tem panelinha. Eu estou vendo o semblante aqui de susto de vocês. Né? Eu vi o semblante. E tem igreja que tem panelinha e tem gente em cima da tampa. Porque a panelinha pode virar uma panelona, uma panela grande, né? Mas quando tem gente na tampa, e tem gente que gosta de ficar lá na tampa, tem gente que gosta de ficar na tampa, não sai da tampa, hipótese, eu não deixo ninguém entrar. Então eu tô falando uma surpresa. Mas veja bem, quando a Bíblia diz que Deus faz, é porque é um milagre. Se Deus faz, é porque ele promove isso de uma forma extraordinária. Ele faz com que o solitário, o cara é solitário, não deixou de ser solitário. Mas ele vai viver em família. Ou seja, Deus faz um milagre tão extraordinário na nossa vida, ouvinte, que eu quero te lembrar isso. Quando você conversa com Deus, você não está mais solitário. Quem mora aí? Só moro eu. Não, você e o Senhor. Você foi para onde? Quem foi com você? Só fui sozinha. Não, Deus foi com você. Se você quiser botar a Trindade, você aumenta o carro. Não é? Ainda coloca o amém junto. Então, veja, quando você vai vivendo o cristianismo, é possível que você vá ampliando um pouco mais esse lado. É lógico que a gente está falando de gente, ser humano, que não está aí pertinho de você, que dá dó. Mas olha, às vezes perto tem alguém que também se sente só. Não vamos para casar, não, viu? Porque tudo o pessoal acha que para casar. Não, às vezes é um amigo real, de verdade, uma amiga de verdade, que não vai furar teu olho, passar a perna em você, que quer ter um relacionamento bonito e abençoado na presença do Senhor. Esse é o milagre que nós vamos orar. Daqui a pouquinho, nós vamos orar. Vamos orar no Salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário more em família. É assim, minha gente, que ensina a palavra do Senhor, nós vamos caminhar com a palavra dele. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Olha, gente, uma adolescente de 16 anos foi apreendida pela Polícia Civil, suspeita de mandar matar o pai e a namorada dele em Curitiba. Segundo a polícia, a garota confessou o crime.
A menina morava com a mãe que não a deixava namorar. Então ela foi morar com o pai com a promessa de que ele seria mais flexível. Mas como isso não aconteceu e o pai não a deixava sair, a adolescente decidiu planejar o assassinato do próprio pai. Outro adolescente de 16 anos e um rapaz de 19 anos, sobrinho do homem morto, ou seja, primo dela, isso? É isso, né? Sobrinho dele, primo dela. Confessaram o crime. Qual a sua opinião sobre essa história? O problema era a liberdade ou, na verdade, seria a falta de amor? Como promover o amor nas famílias? Que desespero é esse, meus queridos debatedores e ouvintes? Eu acho que o assunto desse crime aí tá ligado ao tema anterior, né? Esse isolacionismo que o apóstolo citou aqui. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele é egoísta, se levantou contra a verdadeira sabedoria. E uma vez que a pessoa está contra a verdadeira sabedoria, que tipifica o próprio Deus, ela está à mercê de todas as influências que o diabo pode promover na vida de uma pessoa. E eu acho que aqui está onde todo esse problema que a gente tem apresentado pode terminar, né? É claro que aqui é uma situação extrema, mas é para onde as coisas estão caminhando. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar e destruir. Então, com tudo isso que ele vem promovendo, com esse afastamento das pessoas, é o que o diabo quer promover no final. É uma moça que já cresce num lar disfuncional, a mãe está numa casa, o pai está em outra, né? Ela tem um problema, um atrito com a mãe, e ela rompe o relacionamento com a mãe. Então é uma situação que infelizmente já estava se desenhando para uma complicação desse nível aí. Eu lamento, não tem muita explicação que se traga para uma situação extrema dessa, mas é um assunto pelo qual a gente tem que orar para Deus, pelo menos dentro das nossas igrejas, impedir que isso se promova. Eu creio que a Bíblia responde quando diz que não se deve remover antigos marcos. Eu acho que hoje a relação de pai e filho está se perdendo. Eu li uma matéria na Veja de uma psicóloga e ela colocava muito bem o seguinte: os pais hoje, por conta da ausência da presença, querem recompensar com presentes. Então, o que eu quero negociar? Eu não quero negociar relacionamento. Você não vai sentir falta de nada, né? Um outro aspecto que eu também acho, aí vamos para a internet, para tudo isso, é o seguinte: hoje qualquer adolescente tem acesso, sabe que se ele comete um crime dessa natureza, ele fica no máximo preso 3 anos, porque não comete crime. O menor não comete crime. Então, se é um país onde a menoridade arcaria com as responsabilidades, talvez pensaria um pouquinho mais. Se eu tirar a vida do meu pai, eu vou ficar tantos anos, 20 anos, 19 anos. Mas ele sabe, o JR, qualquer artigo aí, que ele é inimputável, ele não comete um crime. Então, o que acontece? Ele vai ficar ali 3 anos, vai sair e vai ver. Nós vemos aí, essa Cristófoli, ela é um exemplo disso, né? Se torna um ícone. Quase um ícone, ela é quase que adorada. Então, isso também corrobora, né, para todo esse processo aqui. Mas o principal, já que o nosso enfoque aqui é bíblico, que talvez seja isso. Acho que os marcos estão sendo removidos nos relacionamentos entre pai e filhos. Família. O que pensa uma menina dessa, né, bispo? Porque pensa bem, ela tá matando o pai dela. Ela acha o quê? Vai matar o pai e vai ficar tudo... Agora ela vai poder namorar? É uma coisa assim, é tão irracional, é tão doido esse negócio. Aqui, JR. O primeiro ponto que a gente estava falando sobre solidão. Hoje cada um vive dentro de uma mesma casa e a pessoa se sente só, né? Televisão para tudo quanto é lado. Hoje a geração, né, tá criando o próprio filho. Você vê que uma criança hoje de 2 anos, vou até melhorar, de 1 ano já tá jogando videogame na internet. Tô brincando assim, mas é só para ter essa noção, né, de conscientização. Então quem está ensinando hoje basicamente não é mais os pais, é a própria internet, é a própria mídia, a própria televisão, ou até algum jogo, como o deputado estava falando anteriormente, ensinando os próprios filhos. A gente via há um tempo atrás aquele jogo da baleia e tantas outras coisas, incentivando literalmente a caminhar nessa linha. Nesse caso específico dessa menina, que cresceu já de um lar dividido, essa complexidade entre ter uma noção do que é uma família, faz ela perder o senso de direção, de raciocínio. E vale ressaltar que esse tipo de pessoa acaba caminhando numa linha de ter amigos, e eu volto para a questão da solidão, que vão te incentivar a fazer o que é errado também. Isso acaba sendo um outro problema. Há um tempo atrás, agora eu estava vendo uma matéria de um garotinho devia ter uns 7, 8 anos, que foi preso pela polícia,
E a polícia perguntou para ele assim, você não tem... Como é que você se sente em matar aquela pessoa? Ele falou assim, se aparecer outra eu vou matar mesmo, eu vou continuar matando e essa vai ser a minha vida. Ele falou, mas você não tem preocupação de você ser preso? Ele diz assim, está na mídia normal. Ele diz, não, porque eu sei que daqui a pouquinho eu estou solto. Daqui a algumas horas eu vou estar na rua e eu vou seguir tranquilo. Né? Eu vou caminhar tranquilo, eu vou continuar fazendo o que eu faço e se me perturbar eu vou continuar matando. Então você vê que a ausência da família gera um conceito totalmente deturpado. Eu esqueci de falar antes sobre uma das consequências de internet que também estudam, é que justamente a perda das relações presenciais faz com que as pessoas se tornem cada vez mais, não sei qual seria a palavra, depois os psicólogos aí me auxiliam, se torna sem remorso, sem preocupação com o terceiro. A vida, as outras pessoas são coisas. Eu não sei como é que... A vida é descartável. Tudo vai se tornando descartável. A pessoa não tem remorso, se torna cruel. É por isso, é uma das consequências disso tudo. Por isso a pessoa, um adolescente, rapidamente faz um esquema para tirar a vida de um pai. Por quê? Porque ele não tem nenhum remorso, não tem relação, não tem amor. É um negócio muito sério. E está dentro desse espaço de anarquia. Como citou o apóstolo, aquele caso da Richthofen, ela chora porque não sente dor. Para ela, para a pessoa é como se nada. Até porque não tem esse vínculo de relacionamento. Não tem essa preocupação de se relacionar. E o Cravinho que foi solto e foi preso? Foi solto e foi preso outra vez. Você sabe que ela, na verdade, só não é solta porque os exames dela psicológicos dá aquela pessoa que ela não tem remorso. Ela até hoje não se arrepende do que fez. Mas no dia das mães ela sai. Não, ela sai, mas não tem. Então, todo dia das mães, porque é uma questão legal porque é da lei, né? Mas é um desses absurdos, você fala assim, pera um minutinho, a menina mata a mãe e o pai, ela mata, aí no dia da mãe, no dia das mães, dia dos pais, você vai ver agora, domingo agora, pode ficar acompanhando aí, entendeu? São raras as vezes que não sai, porque pressiona, ela fica com receio e tal, e aí no ano ela tá lá casada com uma mulher, aí no outro ano ela tá pra um rapaz e agora é crente. Tem que abrir o olho, gente. Tem que abrir. Pastora, vamos lá, sua palavra sobre esse assunto. É muito sério, né? Porque aí ela sai e toda a mídia tá em cima e aquela criança que nunca teve atenção, olha aquilo lá e fica, poxa, tem um jeito de eu ser famoso, tem um jeito de eu dar uma atenção, né? É um caso que aconteceu em Goiânia, eu acho que foi bem conhecido no Brasil inteiro e no mundo, que tinha um psicopata que matou, segundo a mídia, mais de 40 mulheres. Mas foi muito mais do que isso, viu, gente? Nós somos de Goiânia, matou mais de 80, né? E o dia que tem mídia lá, televisão para gravar ele, inclusive tinha um padre auxiliando ele a escrever um livro. O livro só não foi publicado porque um pastor que é delegado entrou com ação, e também é político, entrou com ação e não aceitou a publicação do livro nesse teor. Ele matou mais de 80 mulheres, gente. Então, mas olha o que é interessante, né? Entra nesse caso aqui de falar tudo sobre isso. Ele tem uma carência de ser visto, de ter fama, de ser conhecido, uma baixa autoestima que a qualquer preço eu preciso ser conhecido. No dia que a mídia vai, ele quer fazer barba, quer roupa nova e quer cabelo cortado, né? Então a gente vive realmente uma esquizofrenia social. Essa questão que o apóstolo Alexandre falou é muito sério. Na verdade, a gente substituiu realmente o nome de solidão por, o que é isolamento por solidão. A gente vive uma geração de pessoas isoladas que simplesmente atribui a questão da solidão. E esse isolamento, a pessoa não tem princípio, não tem amor, não tem toque, não tem emoção, né? E aí, rede social, você tá triste, ou então você tá bem, mas você joga uma carinha que você tá triste, chorando, você não tá chorando. A pessoa não sabe o que é emoção. A gente vive numa era que as pessoas não têm mais emoção. Esse isolamento. Eu quero até citar algo pessoal meu. Eu sou casada com um empresário no ramo de veículos, e eu moro num condomínio fechado em Goiânia e tem uma casa muito grande. Uma casa construída em 850 metros quadrados e um lote de 2.800. E, para nossa alegria, sempre foi uma casa muito boa, uma casa muito grande. Mas com o passar do tempo hoje, com os meus filhos já adultos, jovens e adultos, eu gostaria de morar numa casa de 200 metros. Pra gente ficar mais perto. Por mais que a gente conheça a parte científica e bíblica, a gente tenta o máximo de estar perto. Mas em função da casa ser muito grande, o que, para talvez muita gente falou, meu Deus, era o meu sonho. Se eu pudesse voltar atrás, eu falei pro meu esposo, eu queria morar numa casa de 200 metros. Pra quê? Pra eu ver ir no banheiro,
não tem espaço para sentar, tem que ficar junto, tá? Para ter mais calor humano. Isso me fez refletir de uma forma muito importante, que você pode ter tudo na vida ou não. Não existe nada mais importante do que o relacionamento e o toque, estar presente um com o outro. E conversa na família. Com essa palavra nós fechamos aqui. Estamos juntos no Debate 93. Quero agradecer a presença dos nossos queridos ilustres debatedores, avisando que os microfones estão abertos o tempo inteiro. Quem está falando vai ser ouvido. Pastor Jean Max, obrigado, bom dia, um abraço. Bom dia, JR. Louva a Deus por estar aqui. Convido os irmãos para estarem conosco na Praça dos Adoradores, que vai acontecer agora na sexta-feira, lá na freguesia. Um grande culto ao ar livre para anunciar o nome do Senhor Jesus. Maravilha, muito obrigado, irmão Harold de Oliveira. Eu gostaria primeiro de responder uma provocação feita aqui pelo apóstolo Alexandre Macedo. Ele perguntou o que faz. Digo, olha, esse assunto é muito simples da imputabilidade penal, né? Da minoridade ou maioridade penal. Primeiro, já tem um projeto que está andando que nós pretendemos votar que reduz a maioridade penal para 16 anos. Já é um passo. Agora, no meu entendimento, o ideal é o que é adotado no sistema judiciário inglês. Não existe idade para o julgamento, depende do crime, da ofensa à sociedade. Então, uma criança de 6, 8 anos pode apodrecer na cadeia, sim, se cometer algum crime. Vai depender das circunstâncias e do entendimento. Agora, eu queria também fazer um pequeno comercial. Vai haver na minha igreja, na PIB do Recreio, na quarta-feira, a reunião do Conselho dos Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro, do Comerge. Será na quarta-feira, café da manhã. 8h30. Então, quarta-feira eu convido todos os pastores e líderes integrantes aí que queiram participar e vão conhecer uma igreja bem bonita, muito comprometida, que é a primeira igreja batista do Recreio, não é porque é a minha igreja não, mas é ótimo. Pastor Ângela, muito obrigado, Deus abençoe. Volte sempre, hein? Por favor. Obrigado pelo convite. Deus abençoe. Muito obrigado, apóstolo, um grande abraço. Obrigado, JR. Mandar um abraço especial hoje, um filho, um discípulo, Tiago, está fazendo aniversário, Deus te abençoe, para todo o povo amado do céu. Maravilha. Bispo, obrigado, um abraço. Bispo Maurílio. JR, eu que agradeço. O senhor canta, bispo, não? O senhor canta? Não, nada. Graças a Deus. Eu vou deixar mesmo, pra Marcela. O senhor tem uma voz assim, que eu tava aqui pensando, né? O senhor tem certeza que o senhor não canta? Graças a Deus, não. Tentou? Já tentou? Também não quero tentar. Não, já vi que não vai dar jeito mesmo. Tem jeito, só tem que levar jeito. Você tem que acertar só a música. Vamos achar a música pro senhor. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui hoje, mandar um beijo para toda a comunidade CAP e convidar os pastores da cidade de Nilópolis, hoje à noite, às 19 horas, reunião do Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos em Nilópolis. Vai acontecer lá na igreja que eu sou bispo, lá na comunidade evangélica Centro de Adoração Profética, ali na rua Marechal Floriano Peixoto, né? Lote 19, ali na nova cidade, Nilópolis. Vai ser um prazer lhe receber lá e eu creio que vai ser um tempo de comunhão e alegria. E quarta-feira comércio. Vamos com tudo. Maravilha. Quero mandar um abraço aqui para os pastores queridos e líderes que estão aniversariando ontem e hoje. Aniversariaram ontem, estão aniversariando hoje. Ontem aqui o pastor Sérgio Filho, do projeto Vida Nova de Nilópolis. O pastor Johnson Martins, da Assembleia de Deus Nascer em Cristo, em Santa Cruz. Pastor Luiz Jorge, da Assembleia de Deus de Vila Mirim, em Bangu. Pastor José Dantas, da Assembleia de Deus em Queimados. Esses queridos irmãos completaram ontem mais um ano de vida, graças a Deus por essas vidas. E hoje completa aniversário o pastor Adalberto da Vitória, do Ministério Palavra, Fogo e Visão, em São Gonçalo. O pastor José Carlos, da Assembleia de Deus Carmesim, em São João de Meriti. A pastora Jô Oliveira, do Ministério Paz e Vida, no Rio Comprido. E a pastora Ruth Fernandes, da Igreja Sal e Luz, em São João de Meriti. Queridos aniversariantes de hoje, que Deus abençoe profundamente suas vidas, aniversariantes de ontem e de hoje. Um abraço carinhoso para essas igrejas queridas. Vou lembrar aqui o Salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário more em família. Vamos orar por esse tema, por esse assunto. Quero fazer um registro carinhoso aqui de uma das ouvintes dizendo que ela tem um ministério, pelo que eu posso entender, que é basicamente um ministério de aconselhamento virtual, onde às vezes ela encontra pessoas, ela ministra, ela fala, ela traz mensagens, traz a palavra de Deus. Que Deus abençoe e use. Muita gente que realiza essa obra tem feito isso com grande carinho, com grande amor. Que haja a bênção de Deus. Vamos continuar orando pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e por esse grande e maravilhoso
Rio de Janeiro, que tanto precisa da bênção do Senhor. Pai querido, nós queremos louvar o teu santo nome por tudo que foi dito, debatido aqui neste lugar, pois o teu Espírito, meu Senhor, esteve nos conduzindo, falando aos ouvintes, alcançando os corações. Nós temos muitas pessoas que nessa hora sofrem, Senhor, e precisam da presença do teu Espírito para saírem da solidão, do isolacionismo. Ajude essas pessoas para que voltem a viver em comunhão, como a tua palavra sugere. Te louvamos também pela vida dos pastores que aniversariaram, pastor Sérgio Filho, pastor Johnson Martins, pastor Luiz Jorge, pastor José Dantas, pastor Adalberto da Vitória, José Carlos, pastora Jo Oliveira e a pastora Ruth Fernandes. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, dê saúde, dê sabedoria na administração do ministério que conduzem e através deles glorifica o teu nome. Abençoa os que estão enfermos, trazendo cura, saúde, consolando os corações dos que agora choram e continua a abençoar a vida e a história dessa rádio. Prospera, meu Senhor, a obra que confiaste aos teus filhos aqui neste lugar. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.